E mais uma semana vai chegando ao fim e o jornalista Márcio Madeira traz os destaques na política de Nova Friburgo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria ter esse encontro aqui semanal com vocês, sextas-feiras, no Zoom TV Jornal. E essa foi uma semana que foi um pouco diferente das expectativas, né? A gente imaginava que estaria aqui falando sobre alguns assuntos e outras coisas aconteceram, né? Na segunda-feira teve a convocação do vice-prefeito, secretário de Saúde, Marcelo Braune, para comparecer à Câmara Municipal e prestar esclarecimentos sobre questões laboratoriais do Raul Sertan, aquele episódio da biópsia do rim que se tornou muito notório, né? E eu acompanhei essa audiência pública e vi como, na verdade, os espíritos estavam um pouco armados, tanto do lado do Legislativo quanto do lado do Executivo, e a disposição de só tocar naquele assunto. O vice-prefeito, né, o secretário de Saúde, chegou com uma declaração prontinha, mas tão logo começou a ser questionado após aquela leitura, muitos questionamentos, muitas coisas que vêm acontecendo no Raul Sertan e que o presidente da Comissão de Saúde, né, vereador Wellington Moreira, apresentou, fizeram com que o vice-prefeito respondesse aquelas situações, e houve um momento ali breve de tensão que foi muito útil, se prestou a baixar a guarda e todo mundo falar com sinceridade a respeito dos problemas que herdou, que encontrou, porque, claro, o prefeito, acima do secretário, tem responsabilidade sobre todo esse período de 2 anos, aí, quase 3 anos, né, de gestão e essa evolução da crise. Mas a secretaria está no 7º secretário e ficou evidente que todo mundo tem respeito pelo atual secretário, existe um voto de confiança. E foi muito interessante ver como, ao longo daquelas horas, foram sendo descobertos pontos de convergência, né, como a questão da informatização, a necessidade de informatização da rede municipal de saúde, e o diálogo se estabeleceu, abrindo aí uma frente até de esperança, né, de situações melhores. Na segunda-feira vai haver uma prestação de contas informal na história da CDL, justamente a sociedade, a imprensa, a órgão de fiscalização, sobre o que foi feito nesses 45 dias, e existe essa esperança de que a crise na saúde possa começar a ser revertida aos poucos, por mais pressa que exista, né, quando tem gente sofrendo, tudo com pressa. Outra questão importante na semana foi relativa ao Hospital do Câncer, o Hospital de Oncologia da Ponte da Saudade, né? O governador recebeu mais de 105 mil assinaturas no abaixo-assinado, fez promessas de que a obra vai prosseguir. Pessoalmente, cobrindo esse assunto, a gente fica com a impressão de que o problema maior não é nem tanto a obra, mas quem vai financiar a operação desse hospital, que até hoje só existiu como forma de estelionato eleitoral, né? Vários políticos vêm aqui pegar votos a partir dessa promessa, e a gente teve na semana passada uma evolução nesse sentido, que foi Friburgo passar a oferecer um serviço de fisioterapia oncológica, uma parceria com o campus da Estácio de Sá, e que mostra um pouco que é possível encontrar soluções a baixo custo. Talvez fosse o caso de considerar a possibilidade de uma unidade de radioterapia, de quimioterapia aqui em Nova Friburgo, já talvez aliviasse bastante o problema. Quando esse hospital, a gente sabe que o SUS, se não houvesse tantos inimigos, se não houvesse tantos rombos, tantos maus tratos, o dinheiro para isso teria até de sobra. Mas no contexto atual, a gente talvez tenha que pensar aí em soluções um pouco mais simples ou eficientes, enfim. Outra questão muito importante para a gente fechar o nosso comentário de hoje, nessa semana, foi o fim da greve da educação, ou pelo menos a suspensão dessa greve. Eles continuam em estado de greve, um trabalho muito tributário aí do Ministério Público do Trabalho, que promoveu a ponte entre o sindicato estadual, o CEP, e a prefeitura, que não havia uma frente de diálogo. O Ministério Público do Trabalho convocou uma audiência que durou mais de 4 horas e que, por fim, no dia seguinte, a categoria optou por ficar em estado de greve, voltar às atividades. Vai receber o que havia sido cortado do ponto, né? Foi retirado também o processo que condenaria, né, a greve. Então, agora existe uma nova audiência marcada, na qual a prefeitura vai apresentar propostas. Certamente não vai atender tudo que vem sendo pleiteado pela categoria, mas espera-se que consiga, pelo menos, atender parcialmente, para colocar temporariamente, pelo menos, o fim a essa situação de insatisfação. Então, a gente tem muitas pontas soltas, muitas coisas para poder falar nos próximos dias. Espero que na semana que vem a gente tenha aqui boas notícias para comentar. Até lá. Obrigada, Márcio. Até a próxima semana.